Perguntas do Além. A pergunta que você sempre teve curiosidade e nunca teve coragem de fazer. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Perguntas do Além. Aqui nós vamos responder algumas perguntas que vocês mandam para mim. Então, se eu souber responder algumas coisas, eu trago aqui para vocês. E hoje a gente vai responder uma pergunta que é o seguinte: fui casada 2 vezes e quero saber se quando eu desencarnar, quem irá me receber? E a pessoa ainda completa: queria saber qual das minhas mulheres me receberá no plano espiritual. Vamos lá. Chega aqui. Quem te disse que quem vai te receber ali vai ser uma das suas mulheres? Quem te disse isso? Não é? Quem falou isso pra ele? Bom, foi você? Não. Bom, vamos lá. É... Tudo depende, não é? Tudo depende. Se a gente vai para o plano espiritual, a gente tem muitas histórias ali de que as pessoas foram recebidas por pessoas diferentes. Ou não foram recebidas por ninguém. Se você quiser aprender um pouquinho mais, leia o Livro dos Espíritos e também alguns livros de André Luiz. Bom, pode ser que não seja nenhuma das suas ex-mulheres que vai te receber. Por quê? Se você ler o livro Os Mensageiros, que é um livro de André Luiz, tem uma passagem ali que conta de uma personagem, né, um personagem que passou por isso. Ele casou 2 vezes e no plano espiritual estavam ali as 2 mulheres juntas, amigas, né, de uma forma agradável. E daí ele explica que depois de um tempo na Terra, ele casou com uma cunhada e que ele não sabia como é que ia ser isso no plano espiritual também, quando eles se encontrassem. E como essas pessoas conseguiram entender a sua situação, elas se deram muito bem ali e todos conseguiam viver em harmonia. Mas cada caso é um caso. Então a gente não pode generalizar por causa de uma história, porque aconteceu com uma pessoa, também pode acontecer com a gente. Poder? Até pode, mas não é um padrão. Então, depende de muitas coisas. Depende da afinidade que nós temos com as pessoas, depende das nossas atitudes aqui, depende do nosso padrão de vibração, se a gente está vibrando na mesma energia que essas pessoas. Depende do nosso merecimento, se a gente merece encontrar com essa pessoa ou não. Depende da situação que essas pessoas estão no plano espiritual também. Talvez a sua ex-mulher não esteja no mesmo plano que você, ou uma das suas ex-mulheres, ou as duas. Então, a gente não sabe qual é a condição de cada um. No Livro dos Espíritos, na pergunta 160, ela diz o seguinte: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? E daí os espíritos respondem sim, conforme a afeição que lhes votava e que eles consagravam. Então, depende da afeição que nós temos enquanto estamos aqui e também quando estamos lá. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e ajudam a desligar-se dessas faixas da matéria. Então, muitas vezes, alguns espíritos amigos ou nossos parentes vêm para ajudar a gente nesse desligamento, inclusive, né, na nossa partida para lá. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena, e vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Tudo isso a seu tempo e não tudo de uma vez, né? Então, tudo isso vai depender de como nós estamos aqui e como nós vamos para lá. Como está a nossa vibração? Nós somos pessoas boas, nós não somos, nós tratamos as pessoas bem ou não. Então, tudo depende da nossa conduta aqui
e de como nós lidávamos com essa situação e com essas pessoas também, se a gente tem afinidade com elas ou não. Você conhece a história do nosso lar? Quando o André Luiz, ele desencarna, né, no momento de desencarne dele, ele não encontrou os seus entes queridos. Então, ele foi para um outro plano, ele ficou lá por muito tempo, e ele via pessoas conhecidas, que até ele nem recordava, naquele lugar onde ele estava em sofrimento, mas essas pessoas acusavam ele de suicida, falavam que ele era um assassino, né? Então ele encontrou pessoas também conhecidas, mas a conduta dele naquele momento não eram condutas muito boas. Então ele encontrou com esse tipo de pessoas. E ao longo da sua vivência no plano espiritual, quando ele pediu ajuda, quando ele realmente quis mudar e mudou a sua vibração, ele entendeu que ele recebia ajuda da sua mãezinha que estava lá, que já estava no plano espiritual há algum tempo. Ela estava ali auxiliando, só que ele estava numa vibração tão baixa que ele não conseguia sentir, ele não conseguia vê-la, ele não conseguia sentir. Então também tem isso, tem a nossa condição espiritual, nossa condição de sentimento, como nós estamos ali naquele momento. Então, não existe uma fórmula exata. A gente não pode te dizer, perguntou para mim, eu não posso te dizer quem é que vai te receber nesse momento. Ninguém sabe. Né? Nós não sabemos quem vai receber a gente no momento do nosso desencarne, porque vai depender das condições das pessoas que estão lá de lá e da nossa condição também. Acho melhor a gente fazer alguma coisa boa, né? Para a gente receber ali a ajuda de pessoas queridas, de pessoas boas, de pessoas que a gente ama, né? Porque senão a gente vai também receber visitas de pessoas que a gente não gostava muito. Qual é a sua vibração agora? Bom, eu espero ter respondido a sua pergunta e que possa ter esclarecido aí também para outras pessoas. Manda sua pergunta para mim. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Perguntas do Além. A pergunta que você sempre teve curiosidade e nunca teve coragem de fazer.